São Bento FM Notícias. A informação mais perto de você. A partir desse instante, entra no ar. São Bento FM Notícias. A informação mais perto de você. São Bento FM Notícias. Com a sua participação. Jornalismo com ética e eficácia. Notícias. Jornalismo de verdade. Em São Bento do Una, são exatamente 12 horas, mais 6 minutos, 12:06. Começa aqui mais um programa São Bento FM Notícias. Eu quero pedir permissão para entrar em sua casa com mais um programa informativo, trazendo informação de São Bento do Una e de toda a nossa região. Hoje é terça-feira, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes, um dos dias importantes para nosso país, para nossa democracia. A partir daqui e de outros pontos começou-se a discutir um Brasil diferente, um Brasil bem brasileiro, diferente de colônia que éramos de Portugal. Então a gente já parabeniza a todos os grandes revolucionários brasileiros e comemora assim uma data tão importante. Pena que a gente não é de comemorar muito, né? As datas de 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro são datas importantes. O próprio 19 de abril, né, que é dia do Exército Brasileiro, e aí se comemora também dia do Índio. A gente perde algumas datas importantes. Talvez acho que as aulas de história são poucas nas escolas, e aí a gente não comemora datas magnas e tão importantes que fizeram do nosso país essa potência que é, e nos deram essa liberdade, essa tal liberdade que temos. São 12 horas e 8 minutos, eu estou em casa com o Rosângela Espíndola, que vai participar do programa também conosco. Estou aqui com o meu amigo Dr. Jefferson Moraes, que veio para cá, né, ele é advogado. A gente vai ter um papo aqui nesse dia 21 de abril, a gente conversar. Ele, como advogado, vai nos dar uma aula de direito. Dr. Jefferson, é um prazer receber mais uma vez aqui. Rosângela está em casa, vai participar de casa também, já está nos ouvindo, e a gente vai fazer, claro, que um programa até 1h da tarde, com muita informação, para que as pessoas possam estar em casa, possam também tirar suas dúvidas através da internet. Você pode mandar mensagem na live do programa, Netinho está aqui nos estúdios nos auxiliando, ou mandar mensagem pelo telefone do rádio, o zap, que é o 97076828, e a gente tira essa dúvida aqui. Boa tarde, prazer recebê-lo, amigo. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Rosângela, a esposa de Motinha. Boa tarde a todos os são bentenses que nos escutam através da São Bento FM e através de outros canais, outros meios de comunicação. Sou o Dr. Jefferson Moraes. Vim aqui a convite do nosso querido amigo Motinha para esclarecer e dizer que estou aqui no papel socioeducativo, algumas dúvidas que há sobre essa pandemia, esse
mal que gerou não só no Brasil, mas como também no mundo inteiro. Pois é. Boa tarde, Risângela Espíndola. Prazer recebê-la mais uma vez aqui. Você vai participar conosco. Você é a voz feminina que vai dar aqui o balanço. Você vai falar e representar. Olha que responsabilidade das mulheres de São Bento do Una do Brasil que nos assistem pela internet também. Cadê Risângela? Estou sem o áudio de Risângela aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Então, quando eu boto Risângela aqui no ar, doutor Jefferson, eu queria falar com o senhor basicamente o seguinte. No país, a gente tá vendo diversas ações polêmicas, necessárias, desnecessárias para algumas pessoas. E um dos pontos, o senhor como advogado aqui, é o seguinte: nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Isso aí é fato. E dentro dessa pandemia, o pessoal se queixa das leis, né? A lei manda, primeiro pelo Estado. Os estados pedem que as pessoas fiquem de quarentena. O país, através do presidente, diz que tem que afrouxar e que o comércio deve abrir. Então, primeiro, eu queria que o senhor explicasse, antes de chegar nas pessoas que o povo quer tirar das ruas, como é que funciona? O presidente, que muita gente está sem entender, o presidente não é a lei maior? Então, se ele diz que abre, não tem que ficar aberto, ou os governadores têm mais forças, e aí, porque é o que está acontecendo, o presidente está dizendo, vamos abrir o comércio, e os governadores estão decretando que tem que ficar fechado. Por que isso acontece? Qual a diferença dos poderes? Motinha, de antemão, eu irei dizer a você e a todos os ouvintes que nos escutam, que a administração pública, ela está pautada no LIMP. O que é isso, o LIMP? O LIMP, ele nada mais é do que legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diga-se de passagem, a eficiência, ela veio ser aderida à Constituição de 1988, no ano de 98. E através disso, existem os entes federativos, né, na administração pública direta, da qual existe a União, da qual existe o Distrito Federal, que é híbrido, diga-se de passagem, e também os municípios e os estados. E mediante essa guerra que estamos vivendo, esse desequilíbrio, onde ninguém sabe se é necessário o isolamento ou é necessário o fator financeiro, que o povo vá para as ruas, que esses decretos sejam considerados inconstitucionais por ferir a Constituição Federal. Eu lhe digo o seguinte: o próprio presidente, houve o decreto, né, do Congresso, do qual houve a calamidade pública. E o que é isso? O estado de calamidade pública é uma situação anormal, em que a capacidade da ação do poder público ou municipal fica seriamente comprometidas. É fruto de desastres que não importa ser causados pelo fator natural ou também como outros fatores econômicos e sociais também. E nessas situações, o governo federal deverá intervir, né? O governo deverá intervir para autorizar o ente a superar essa situação. E aí eu digo a você, Motinha, que existe uma diferença entre a calamidade pública e a situação de emergência. A calamidade pública, quando ela é decretada porque existe uma intensidade maior. E mediante a isso, quais são os fatores para ser
determinada a calamidade pública. Primeiramente, né, é importante que haja um desastre, ou natural ou provocado, como o caso da pandemia da coronavírus. Um desastre natural, ele afeta o estado ou o município. Logo em seguida, é verificado se a situação for muito grave, o município decreta estado de calamidade, mas antes de agir, o Poder Executivo precisa reconhecer o estado de calamidade. Reconhecida a situação, o governo federal determina quais medidas de apoio serão tomadas e quanto será gasto nas ações, que é importante saber disso. Quanto será gastado nas ações. A partir que o governo federal determinou isso, sabemos nitidamente que cada período legislativo é aprovado um plano plurianual, do qual será verificado o orçamento do próximo ano. E como foi determinada essa calamidade pública, não existe um fator que determine o quanto ele pode gastar. Atualmente estima-se, que foi até por unanimidade, que vai superar a casa dos 124 bilhões para tranquilizar justamente essa pandemia que assola todo o país. No caso, eu vejo o seguinte: quem o povo deve atender, então? Se está nessa situação, decretado, acho que emergência na maioria quase todos os municípios, os estados. Então, há uma ordem estadual e uma federal. A ordem federal é que o presidente, pelo menos no diálogo, ele diz assim: não é uma gripezinha, pode sair, o comércio tem que funcionar. E os estados mandam ficar em casa, inclusive com decreto. Por exemplo, o dono da loja, se abrir hoje, ele é punido. Em São Paulo, o governador João Dória já disse que está pensando em multar e depois até prender. Quem o povo deve atender? A lei federal, que é maior, do presidente, ou a lei estadual que está mandando fechar? Motinha, diante desse cenário, a Organização Mundial de Saúde, através de recomendações que inclusive o antigo ministro Mandetta seguiu com perfeição, recomendava o isolamento, né? Isso a OMS diz a antiga gestão, quando ele disse fiquem em casa, vamos nos prevenir, e o atual governo dizia não, isso é simples, isso não passa de ser uma simples gripe. Certo. Vamos abraçar todo mundo, vamos mudar. Por quê? Porque atrás daquilo ali estava Paulo Guedes, o ministro da Economia, que de qualquer forma estava defendendo um papel para que não chegasse a ser caótica a nossa situação econômica. Certo. Mas diante disso, eu lhe digo o seguinte, que perante a Constituição Federal não existe nenhum direito absoluto. Todos os direitos são relativos. Diante de vida e economia, deve haver uma ponderação. Já dizia Ronald Dworkin e Alexis, que são doutrinadores do âmbito constitucional, que diante de regras e princípios, o gestor deve analisar qual é o mais importante. Se é a vida ou a economia? Se é a vida ou a economia. Mas aí o povo segue quem? Porque esse é o problema. Por exemplo, tem muita gente na rua. É o que a gente recebe de denúncia aqui. E aí
as pessoas estão jogando para os prefeitos, porque é o político mais próximo do executivo, estou dizendo, né? Porque prefeito, governador e presidente são executivos. E a pessoa diz, por que o prefeito não vai na praça botar o povo para casa? Por que o prefeito não impede a pessoa de estar na rua? O prefeito, a prefeita, qualquer prefeito, ele tem o poder, dentro da lei, o senhor como advogado, de chegar na praça. Ou seja, a gente está com o decreto estadual. Né? Ponto. O Estado está dizendo, não pode ter loja aberta, não pode estar na rua, não pode estar pedindo. Quem pode botar esse pessoal para casa, se é que pode? O prefeito tem esse poder com a guarda municipal, patrimonial, a polícia pode intervir ou não, porque fere os princípios do direito de ir e vir. Muito se discute esse direito de ir e vir, e também assim, partindo da premissa que a administração pública, quando eu falo administração pública, eu falo estadual, municipal e federal, o poder de polícia, embora não tenhamos um código administrativo, porque a administração pública ela possui leis esparsas. O poder de polícia está concentrado no artigo 78 do Código Tributário Nacional, onde ele diz o seguinte: é poder da administração pública intervir naqueles casos que demonstrem a necessidade econômica, social e que atinja toda a economia, a saúde e muitos deveres, e também que esses direitos feram a direitos individuais e também direitos coletivos. Portanto, eu acho o seguinte: o executivo, existe a lei maior, existe a lei menor. Sim. Né? Todos tem que existir harmonia para que se consigamos unir isso através que não sofra o cidadão, a pessoa que está lá, seja no comércio, seja no âmbito de vidas, porque imagine se o comércio for aberto por completo, não houver esse isolamento, porque foge da área de controle, né? do âmbito da saúde. Eu acredito que São Bento do Una, por ser uma terra muito abençoada pelo bom Jesus dos pobres aflitos, está controlado. Mas isso devemos também ver que existe um grupo intermediário, existe a prefeita que está agindo perfeitamente através da condução da equipe da pandemia, e ela orienta da seguinte maneira: o hospital já existe treinamento através da doutora Michele para como conduzir, né, o paciente que chega com sintomas, e também os leitos que ela abriu recentemente no colégio. É muito importante você ver também empresários esses do ramo da avicultura e de outros setores fazer uma doação de um respirador, como foi o caso de Alípio Costa e demais empresários do ramo da avicultura. E isso tranquiliza a população, mas ao mesmo tempo recua a população, porque deixa de ganhar, porque o comércio está fechado. Mas eu digo o seguinte: vamos confiar na essência desses decretos, na essência dessas portarias, porque o decreto ele parte justamente do âmbito do poder normativo. O poder normativo
ele é aquele atribuído ao chefe do executivo. É um poder que é atribuído ao chefe do executivo. O chefe do executivo tem essa atribuição, e as portarias que Débora sancionou é justamente para esclarecer esse âmbito de 2 metros de uma pessoa para outra em filas, o álcool gel 70. Você percebe que não foi uma parada totalmente do comércio. Ainda existe essas funções essenciais. Então o senhor me diz o seguinte, que o senhor está dizendo o seguinte, o executivo, no caso o municipal, eles não vão ter, no caso, o poder de polícia, de impedir que as pessoas circulem, mas o poder de orientar isso. Diz, olha, isso, não pode fazer isso, faça isso. Prevenir através dos seus postos de saúde, dos seus médicos com orientação, mas não pode exigir que as pessoas vá para casa. Porque é isso que a gente está vendo nos comentários das pessoas diárias. Não sei se foi o prefeito de Maragogi, se foi a cidade de Alagoas, que ele chegou e tinha um pessoal da beira da praia, estou para casa. No Recife, essa semana, acho que um senhor de 62 anos queria passar, não podia, a polícia pediu para ele, não vai, e ele tomou o telefone do policial, foi agressivo e foi detido. E aí é isso que as pessoas estão confundindo. Muita gente diz assim nas lives, eu queria que a polícia passasse para casa, 8 horas da noite, toque de recolher, mas aí a lei permite, depois da Constituição de 88, que a polícia faça isso, sem que tenha uma ordem estadual, federal, sei lá. Existem decretos, existem portarias e existem decretos federais, inclusive do Ministério da Saúde, que recomenda isso, que haja o isolamento. Mas, assim, que possa botar para casa, não, você está andando, está fazendo o quê? Nada, para casa. Pode-se fazer isso? Não, a gente tem que ponderar o direito de ir e vir, né? Existe aquele grupo de risco, que são as pessoas que estão acima de 60 anos, que têm imunidade baixa. Eu acho que essas pessoas, pelo bom senso, pelo acompanhamento da mídia, pela televisão e tudo mais, devem reconhecer, através da lucidez, que a melhor alternativa é você ficar em casa, né? É você manter o isolamento. Mas, entretanto, todavia, eu digo a você com todas as convicções, Jotinha, que nossa administração, tanto do município, ela está pautada justamente naquilo que é coerente para tratar esses problemas. Você vê que a Ronda Municipal, ela está orientando, né? Está orientando justamente como funcionar o comércio. E o comércio está se adaptando perfeitamente, né? Existe uma coisa que está descrita no artigo 966 do Código Civil, que é você ser empresário. Para você ser empresário, você tem que desempenhar uma atividade organizada, com a produção de insumos, com a renda de gerir capitais. Ou seja, isso é um conjunto de fatores para ser considerado empresário perante o Código Civil. No entanto, há uma grande diferença daquilo que chamamos de empresário e empreendedores. Hoje eu vejo que São Bento do Una tem mais empreendedores. Por que empreendedores? Porque agora ele se adapta, a maioria do comércio São Bento do Una se adaptou justamente a esse empreendimento. Já que eu não posso abrir minha loja totalmente, eu vou abrir parcialmente, né? Para atender ao povo, vou formar filas, eu vou estabelecer horários, eu vou fazer o serviço delivery, como está aqui na portaria que Débora estabeleceu.
E isso é o sentido de saber empreender. Esse é o papel do empreendedor. Empresário, ele é diferente de ser empreendedor, né? Deixa eu ver se Risângela já consegue falar comigo. Eu não tô conseguindo hoje falar aqui com o Risângela, está em casa do telefone, mas não está vindo aqui. Risângela está ouvindo, se tiver, dê um alô aí, que eu não estou conseguindo. Já mudei de telefone e tudo, não consegui. Aproveitar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos apoiadores, a Darinta Confecção, um abraço, grande Darinta, e também a Moto Peças Mais Barato do meu amigo Dr. Show, abração. Me diga o seguinte, a gente falando agora de empreendedorismo, você falou no empreendedor. Seu pai é da área da avicultura, acredito que você também esteja. Como é que está a área da avicultura, o empreendedorismo, os nossos empresários que estão mantendo, segurando a economia, graças a Deus, que nós temos, São Bento basicamente vive da avicultura, ou pelo menos ela tem mais de 50% de força nisso, porque manteve os empregos. Quem vive de texto, por exemplo, como Santa Cruz e outras cidades, está sofrendo porque ninguém está comprando roupa. Está comprando Exatamente. comida. Né? E da avicultura está forte. As pessoas estão comendo mais ovos, mais galetos. Então, como é que está o ramo de você ter amizade também no meio com a Lipe, com o Fernando Vilela, da Lipe Costa? E você também, como é que está esse meio do empresário nessa área da avicultura? Está bem, está vendendo bem, está dando para arrecadar, vai dar para segurar durante a pandemia os empregos, as pessoas que estão trabalhando? Eu posso afirmar a você, Motinha, com grande convicção, que a avicultura do nosso município, ela é formada por pessoas de bem, né? Por empresários de bem, que se compromete desde o pequeno até o grande empresário. Porque é o seguinte, se não fosse a avicultura em nosso município, o nosso município não teria uma atividade fixa e nosso PIB seria pequeno, que é o Produto Interno Bruto. Então eu posso dizer a você o seguinte, que a avicultura ela está sobressaindo de maneira positiva, mas estamos tendo sim reflexos da pandemia, porque a maioria dos nossos insumos são comprados a preço de dólar, né? E como existe a alta do dólar, isso repercute negativamente na área da avicultura. E eu acredito assim que graças a Deus estamos sobressaindo muito bem, né? E para você ver que São Bento do Una é uma cidade abençoada pelo bom Jesus dos pobres aflitos, os avicultores atravessaram 7 anos de seca, né? Que não foi fácil. E agora vem essa pandemia, que também não está sendo fácil. E os preços, os insumos, tudo é comprado assim, transmitido através do dólar. O real é convertido no dólar e chega para a gente em um valor um pouco alto. Mas, de acordo com o nosso senso de fixar, de trabalhar, de ter a coragem, de ter a necessidade de cada dia mais você poder dizer que tem aquela granja que é para sustentar empregos e fornecer empregos a todos aqueles que dependem desse ramo, é muito gratificante. Para mim foi muito gratificante as doações que houveram também do empresário Zé Almeida, né, das 2 ambulâncias, porque ali eu vi que existia uma seriedade, o povo vibrava quando passava ali no Gama, no armazém, né? Você vê que pessoas boas estão agindo com bom coração, né? Você vê que as pessoas da avicultura não estão se negando em nenhum momento de ajudar, né? E isso precisamos da coletividade. E assim, Motinha, a título de esclarecimento, o governo, o atual governo, o governo Bolsonaro, instituiu, através de medida provisória,
que é a 927/2020, que ela foi instituída dia 22 de março de 2020 e tem prazo até dia 31 de dezembro de 2020. Ele afirma o seguinte, que para garantir os empregos será acordos individuais. Não existe mais aqueles acordos coletivos. Como seria isso? É entre o empregado entre o empregador e o empregado, Certo. né? Patrão e empregado. Exato. Desde que não fira princípios essenciais da nossa Constituição Federal, né? Que está pautados todos no artigo 5º, que são princípios essenciais. Antes, para você avisar um empregado que ele estava de férias, você precisava dizer que ele há 30 dias antes. Hoje basta você dizer 48 horas que ele irá começar suas férias. Além disso, ele fala sobre a suspensão do contrato de trabalho, né? A suspensão do contrato de trabalho para que quando essa pandemia passar e esse período de crise for superado, os empregados possam ter também seus empregos. Antes não se existia fazer hora extra quando o regime era de 12/36. Hoje pode-se fazer hora extra quando o período é 12/36. Pois existem os profissionais da saúde, né, que vão ser muito requisitados nesse campo. E isso eu acho que vai ser útil, né, para quem queira fazer realmente, porque não está forçando ninguém, apenas está dizendo aquelas pessoas que realmente queiram fazer. E por último, ele lança as medidas, que essas medidas não contrariem a Constituição Federal. Que seria o quê? Que seriam os direitos fundamentais Do trabalhador. do trabalhador. No caso, você não pode ser... Não, vou demitir... Por exemplo, o patrão levou um aperto, né? E aí ele precisa afastar essa pessoa. O que é que mudou que pode ser feito? Ele pode suspender o contrato de trabalho. Aí não é demitir, é só suspender. Suspendendo a suspensão do contrato de trabalho. Como é que funciona para mim? Eu sou seu funcionário, você está suspendendo meu contrato. Isso. Na sua empresa. Aí o que é que eu ganho, o que é que eu perco, na verdade? Você vai deixar de ganhar um salário, porque eu não vou mas em contrapartida você vai ganhar o auxílio que o governo federal está atribuindo, que é de R$600. 600. Isso. E meu tempo de trabalho conta? Eu continuo, assim, eu estou afastado e aí não tem aquele tempo de serviço? Exato. Tá contando lá INSS? Isso, está contando em INSS. O FGTS está sendo parcelado. Está sendo parcelado durante esse período. Certo. E é importante que o recolhimento seja parcelado, para não onerar também o trabalhor. É muito bom esse tópico que o senhor traz. Rizana está me dizendo aqui, eu estou ouvindo ela, mas quando boto o cabo aqui não estou conseguindo. Sim. Ela está dizendo o seguinte: saiu também um decreto, agora, não sei se hoje, ontem, ela está me trazendo novo. E eu não sei se o senhor já viu, ela disse que é o seguinte, que o governo federal tinha decretado também para ajudar. Isso serve mais para os aposentados, que era um empréstimo consignado de aposentado ou de pensionista do INSS, não poderá ser descontado os empréstimos que eles têm dos bancos. Por exemplo, tem muito aposentado em casa que está nos ouvindo, que tem empréstimo no banco. Fez um empréstimo para qualquer coisa, para dar o neto, para ajeitar a casa, e já vem descontado, né? O banco já desconta. Segundo Rizana, está vendo aqui, ela está me dizendo que o governo federal lançou um decreto dizendo que por 4 meses os bancos não poderão descontar esse dinheiro, esse empréstimo que era descontado. O pessoal vai receber os seus salários, aposentados e pensionistas do INSS vão receber o seu salário integralmente, sem o desconto. Depois, lá para frente, é que vê. O senhor está sabendo? É legal? Como é que o senhor vê isso? Isso é uma maneira, Motinha, totalmente legalista, tendo em vista que a pandemia, ela
tem afetado justamente esse setor, essa variação, e é importante sim que os bancos tomem essa medida, que possam dar esse interregno de tempo para que o aposentado, quando tiver em grau mais, digamos assim, de longe dessa pandemia, que vamos ter fé em Deus primeiramente, e independentemente de qualquer religião, vamos ter a crença que essa pandemia será afastada. E são medidas preventivas, medidas essenciais, que devem ser tomadas justamente para que haja um equilíbrio tanto na saúde como também na economia do nosso país. Uma coisa, Motinha, que eu posso te afirmar, que até a prefeita do nosso município, ela criou através criou num grupo de WhatsApp, onde a assessoria jurídica do município, juntamente com demais pessoas, possa atender dúvidas sobre o consumidor, né? Para isso existe o Código de Defesa do Consumidor. E imediatamente, quando existia justamente isso do Código do Consumidor, ele vem justamente para equilibrar a função do fornecedor com aquele comprador. Deixa eu pedir só licença, senhor. Ô, Risana, você agora está no ar. Peraí que... Tá certo? Pronto, você agora está no ar. Você está ouvindo agora, deixa eu passar no play. Pronto, agora. Porque ela estava falando e estava saindo os dois. Mas certo. Pode continuar e ela entra aqui. Existe nesse interregno o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor nada mais é que é uma legislação que vem pôr em prática tanto o fornecedor como o consumidor em graus de equilíbrio. E mediante a isso tivemos muitas denúncias, né, que havia preços altamente superados de álcool em gel, de luvas, de máscaras, de remédios essenciais, desrespeitos às filas que estavam sendo acumuladas. E a prefeita teve a brilhante ideia de criar essa assessoria para a gente criar um canal de comunicação para construir a nossa argumentação, para de informar o consumidor. O consumidor, ele tem o direito de exigir sua nota fiscal. O consumidor também, nesse período, conforme o artigo 6º, inciso 10 do... Isso o senhor está dizendo no caso do consumidor, exemplo, que comprava qualquer que seja o objeto, álcool, comida, 1 quilo de feijão a R$5 e de repente chega no outro dia e está por 10. Exatamente. Então, ele pode pedir essa nota e caso seja um preço abusivo, ele pode procurar a justiça, é isso? Pode procurar a justiça, consequentemente. No caso, tem esse grupo no município, é isso? Tem um grupo? Existe assessoria, que é um grupo que orienta, certo, mas deixa o consumidor totalmente livre, passa para outro canal, né? E a prefeita teve essa brilhante ideia para atender os consumidores que estão sofrendo de preços abusivos. Deixa eu trazer Risângela também, que está em casa agora. Antes, deixa eu dar boa tarde aqui, doutor. Maria José está dando boa tarde aqui a gente. Josineide Lima, Edivânia Moraes, Keila Ferreira, boa tarde. Josineide Oliveira, Alexandra Fernanda, Renan Siqueira, Lucimário Pereira, ó que nome da porra, Marinho, grande abraço. Marineide Lima, o pessoal aqui participando aqui do programa, dando boa tarde. E Risângela está em casa, boa tarde. Agora eu consegui colocar você no ar. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, né? Até que enfim, antes tarde do que nunca. Ô, Motinha, queria dizer uma boa tarde também ao nosso entrevistado, ao advogado, o doutor Jefferson Moraes, né? Um doutor da lei. Admiro muito, né, todos os advogados
né, que eles estudam a Constituição. Então, uma boa tarde para você também. São 12h44. Deixa eu trazer você. Eu já queria que você viesse, Rosângela, com um assunto que você me passou a mensagem. Eu estava avisando aqui a doutora Jefferson que você tinha me passado que há algum tempo, não sei se ontem, hoje, tá vendo aí, os bancos não poderão cobrar isso dos aposentados. E também parece que tem uma lei que desses R$600 que o governo está dando, também não se pode descontar, é isso? Pois é, Motinha. Na verdade, foi a Justiça Federal que suspendeu, né? Está tendo projetos, né, de lei no Senado para que se torne lei. Mas a Justiça Federal já suspendeu, né, parcelas de consignados de aposentados por 4 meses. A Justiça Federal entendeu que esse dinheiro, né, do salário dos idosos, principalmente, né, dos idosos aposentados idosos, eles precisam ter, se vier a causa adoecer, né, se for necessário, né, eles precisarem de cuidados médicos, custear, né, o tratamento médico. Então, muitos devem, né, quando desconta os empréstimos, fica bem pouquinho o salário. Então, esse juiz, né, da Justiça Federal decidiu, suspendeu durante esses 4 meses, está suspenso, segundo, né, a matéria aqui na UOL, que é um site, né, seguro. Então quer dizer que verdade. Então quer dizer que eu vi também que no Senado são várias leis já estão, os senadores já estão montando também para aprovar como uma lei. A Justiça já determinou a suspensão, mas aí os nossos representantes, né, lá em Brasília também vão fazer projeto do Senado. Então quer dizer o seguinte, a partir de agora, os aposentados, o dinheiro não vai vir descontado, o salário vem na integridade, né? Então, é positivo, doutor, isso? Pode-se fazer, no caso, a gente faz a Justiça Federal, não é uma lei. Exato. Um juiz federal lá determinou. Precisa de uma lei, como é que o senhor avalia? É bom para o povo? Isso ocorre, Motinha, está ocorrendo muito em nosso país, o ativismo judicial. O ativismo judicial, ele ocorre quando o legislador ele é inerte. No caso é quando, resumindo, quando o legislador não faz sua parte. Não faz sua parte típica. Porque diante dos 3 poderes, existe o legislador, que é para fazer sua parte típica de legislar. O executivo, que a sua função típica é executar. E o judiciário, que sua função típica é de julgar. Mas também há perante nossa Constituição, há uma harmonização entre esses poderes. Entre a separação desses poderes, há uma harmonização, que são a atipicidade desses poderes. Ou seja, o legislativo, o presidente da Câmara, ele pode licitar, né? Porque ele é um ordenador de despesa. Como também ele pode repassar dinheiro que sobra da Câmara para a Prefeitura. A Prefeitura, o Executivo, como o Débora, tem suas atribuições de legislar através de medidas provisórias, de decretos, de portarias, e isso é importante você saber. E também o Judiciário, ele tem sua função de fazer súmulas vinculantes, que vincula a todos, bem como de fazer julgados, que hoje, eu falo enquanto advogado, nós advogados estamos pautados todos na jurisprudência, que são casos repetitivos, que são casos concretos que se julgam e são iguais àqueles casos que a gente pega para trabalhar, e são casos esses que geram jurisprudência. E há uma grande discussão que hoje o papel do Poder Judiciário, do STF, dos juízes federais, estão trabalhando mais do que o legislativo. Nesse caso aqui o povo adorou, né? Porque realmente era um absurdo. Porque você continuar descontando, tem aposentado que vai descontar R$500 da aposentadoria, ele vai viver com então eu acho muito bom esse juiz. Procura o nome desse juiz. E outro caso, eu lhe digo, Motinha, que hoje o município, a receita do município, ela é atribuída em 3 tributos,
que é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, o ISS, que é o Imposto sobre Qualquer Serviço, e o IPTU, né? Os municípios hoje do Brasil estão sofrendo com isso. Inclusive, eu acho que vai haver um parcelamento também do IPTU a longo prazo para justamente sanar essa pandemia. E você havendo um parcelamento, você deixa de adquirir a receita. A gente escuta quando o senhor fala disso, daqui a pouco eu trago perguntas aqui, o pessoal perguntando sobre os preços abusivos. Mas antes, dentro desse assunto, o senhor está dizendo que dentro desses impostos os municípios estão se recolher, né? E aí a gente escuta muita gente, inclusive amanhã eu vou estar entrevistando o vereador, que o vereador João Medeiros vai estar aqui, que é da oposição, dizer que tem dinheiro, que tá chegando dinheiro no município, chegando é mais ainda dinheiro. Está chegando dinheiro como? Se o senhor está dizendo que o imposto não está sendo recolhido, e esse dinheiro está vindo de onde? Como é que tá? Tem dinheiro no município? Eu posso dizer a você que o dinheiro está vindo, mas está vindo escasso. Recebemos pelo o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Que chega no período do dia 5, do 5º dia. Ele é fragmentado em 4 vezes no mês. Mas não está chegando com a intensidade de sanar todos os problemas enfrentados pela prefeitura. É importante você dizer também que eu ouvi por alto, não posso dizer uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu ouvi que um legislador disse que o município de São Bento chegou 4 milhões para a saúde. O que chegou para a saúde foi 147 mil, que esse dinheiro foi destinado pelo Ministério da Saúde, e 120 mil do governo do estado. Destinado para a Secretaria da Saúde, nesse caso, para que a secretária Aline desempenhe esse papel na condução da pandemia, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho incrível, né? Um trabalho técnico muito bom. Débora é uma gestora que está sabendo conduzir tecnicamente, né, através de seus secretários, justamente esse papel e esse controle com a pandemia. Pois é, deixa eu trazer aqui. Oi. Deixa eu trazer uma pergunta de Maria José, assim, depois tem que haver fiscalização nos mercados, eles têm muitos preços abusivos. O que é que pode ser feito? No caso, o senhor citou o senhor participa de um grupo na prefeitura de assessoria, é isso? Exato. A pessoa que se senta com um problema desse, abusivo, no preço, seja ele no posto, seja ele no mercado, seja ele na farmácia, como é que ele procura vocês? Ele entra em contato com vocês como? Como é que ele pode entrar em contato com a gente através que vai ser disponibilizado, eu não estou com o número aqui, mas é a assessoria do município, acho que é Débora Manso que participa dessa assessoria do município. Ela vai disponibilizar logo ao final do programa, acho que vai chegar aí o número definido. Tem um número que você passa a ocorrência, e essa ocorrência vai ser analisada se houve ou não abusividade no preço. E eu aconselho a todos os consumidores a exigir sua nota fiscal, porque ele só pode pleitear a injustiça quando houver aquela nota fiscal. A prova dele é a notinha. É a nota fiscal. E a comparação em outros mercados, outras farmácias, e para ver se há abusividade efetivamente, né? Então tá aí, viu, Maria José? Se você puder achar que o preço está abusivo, por exemplo, você comprar 1 quilo de macarrão e ontem era R$1 e quando hoje é R$3,50, você pode pedir a nota. Então só com a nota é que a pessoa pode... Exato. É a prova dela, no caso. Exato, é a prova. Isso mediante o artigo 39, né, do nosso CDC, Código de Defesa do Consumidor, e inciso 10. Certo. Rosângela, você quer falar? Pois é, Motinha, a Adriana Soares, a nossa ouvinte, também falou assim, é verdade, o uso losartana era R$2,50, agora é R$5, né? Isso é um absurdo, assim disse a nossa amiga Adriana Soares.
Ô, Motinha, e voltando aqui para o assunto, você me pediu o nome do juiz, né, da Justiça Federal. Então, o nome do juiz que né, é responsável pela essa decisão foi o Renato Coelho. Ele é da 9ª Vara Federal Civil de Brasília. E como o nosso advogado falou, foi importante quando ele assim, o juiz ele está tomando a frente, já que os nossos políticos, né, os nossos representantes não estão, né, trabalhando, no caso, nessa área, estão tentando, mas ainda não. Então o juiz foi lá, colocou a caneta e foi aprovado. Assim também como foi na questão da CELP, né, aqui em Pernambuco, também foi um juiz que decidiu que a CELP não poderia, né, fazer o corte da energia elétrica das casas por inadimplência. Então, parabéns aí ao juiz, por isso que eu digo, eu admiro muito, né, os advogados, os juízes que estudam a lei e defendem a lei. É isso aí, Motinha, só queria pontuar isso. Risângela, só complementando, foi através de uma liminar que esse juiz concedeu, e também isso vale para serviços essenciais como a energia e também a água, que entraria aí a Compesa. Não pode haver esse corte nesse período de pandemia, né? Sua contribuição foi de extrema importância, uma contribuição incomensurável, e que eu posso também dizer aqui, Motinha, que o quanto o nosso judiciário está trabalhando, porque antigamente você tinha uma lei que era a lei positivada através da exegese, que são escolas preponderantes para você ter a aplicação efetivamente da lei. Logo em seguida viu que isso que a lei na sua literalidade não valeria. Foi criado o positivismo, o historicidade e também o pós-positivismo, e o ministro Barroso, ele criou o neoconstitucionalismo, uma nova tendência de ver o direito, mas de ver o direito como? O direito de outra forma, o direito de uma forma mais cautelosa, analisando princípios e também normas, porque nada é absoluto dentro do nosso ordenamento jurídico, tudo é relativo. Tem que ver, é porque vai contar tudo, histórico, lá, exato, história, como é que vai acontecer, se é cultural, né, se é cultura, se é costume. No estado de guerra mesmo, o direito à vida ele é relativo. Exatamente. Né? Aí partimos dessa premissa. O direito muda muito. São 12h57, a gente já chegando ao final. Antes eu quero dizer aqui que eu falei com o Michel hoje. Michel, você conhece, é o diretor aqui da Compesa, o responsável de São Bento do Una. Cheguei a conhecer. Michel já me passou aqui o abastecimento de água hoje. Então você que está em casa, a Compesa vai estar abastecendo o loteamento Menino Jesus, o Agra, né? O loteamento do Agra, aí um abraço da Dona Terezinha, aí no Agra, o Alto Santiago, abraço a turma do Alto Santiago, Pretinho, abração, Socorrão, abraço, e o pessoal da Balança, né? Então, Balança, Alto Santiago, Agra, Menino Jesus estão sendo abastecidos hoje, segundo o Michel. Neves Costa está dizendo aqui que comprou ontem R$6, eu não sei o que foi, só apareceu ontem alguma coisa. É isso que ela está dizendo, o pessoal do preço, né? O pessoal é complicado o preço. Então eu queria agradecer, falta 2 minutos para terminar o programa. 1 hora no instante passa. É uma aula aqui de direito, um papo muito bom. Queria lhe agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, dizer que as portas, a casa está aberta para o senhor. Motinho, eu agradeço a você por mais um convite, por mais uma vinda aqui ao seu programa. Agradecer também pela intervenção de Risângela, que está em casa, sempre pontual nas suas colocações, e dizer ao seguinte, que vamos vencer essa pandemia, esse coronavírus, que, diga-se de passagem, São Bento do Una hoje ele tem uma taxa irrisória comparada aos municípios circunvizinhos. Mas por que tem essa taxa irrisória?
porque estão fazendo o que se deve ser feito, né? Quando se tem gestores competentes, quando se tem gestores que cumprem realmente com a lei e tem aquele poder preventivo, uma coisa que eu acho muito importante é as barreiras sanitárias que estão sendo feitas em nosso município, orientando, fazendo o teste e utilizando também de produtos para higienização dos pneus. Isso é importante. Certo. E eu quero deixar uma frase aqui para toda a equipe médica da saúde: prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Então vamos todos nos unir, ter fé no bom Jesus dos pobres aflitos, que tenha certeza que vamos superar essa crise juntos. Obrigado, eu recebi aqui doutor Jefferson Moraes, advogado. Risângela, obrigado, desculpa aí, infelizmente só veio pegar no final, tinha trocado de cabo, era o cabo que estava ruim, brigadão. Tá certo, então até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma boa tarde a todos. Valeu, Risângela, obrigado, até amanhã, doutor Jefferson, obrigado também, obrigado, Dário da Confecção, obrigado, doutor Show da Moto Peças Mais Barato. Amanhã eu estou de volta a partir do meio-dia, amanhã a gente vai estar entrevistando aqui o vereador João Medeiros, vereador da oposição. A gente vai estar conversando com ele aqui a partir do meio-dia. Vem aí a voz do cancioneiro, já está aqui Cafu e Zé Avelino nos estúdios. Um abraço, até amanhã. ZYX 808, canal 285, Rádio com São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Moça, rapaz e criança, jovem, senhor e senhora, de segunda a sexta-feira meu programa é de 1 hora e a voz do cancioneiro está começando agora.